Irmãos, nessa passagem, a gente pode perceber, primeiramente, né? Aqui no primeiro verso está escrito: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, muitas das vezes a gente acha que Deus nos tenta, mas as próprias Sagradas Escrituras dizem que de Deus ninguém é tentado, mas Deus permite que a tentação não aconteça. Quando Jesus para viver como nós aqui na Terra, ele viveu tudo aquilo que nós passaríamos depois, para que, primeiramente, ele vencesse tudo isso. E ele venceu a tentação. Assim como nós temos tentações hoje que nós vencemos dia após dia, Jesus também venceu a tentação. Primeira tentação que Jesus passou foi a fome. Jesus sentia fome, assim como nós também sentimos fome. Ele podia muito bem fazer da forma que o maligno estava querendo que ele fizesse. Mas tem uma coisa: quando Deus nos chamou nessa terra para viver aquilo que Jesus já venceu, ele colocou em nós uma capacidade de vencer a tentação. Muitas das vezes a gente pensa, mas a carne é fraca, então eu vou pecar aqui, eu vou pecar ali. A carne é fraca. Mas as tentações, elas existem e Deus nos permite passar por elas, porque Deus dará a nós o escape para elas. Deus dará a nós a força suficiente para passar pelas tentações e não ceder. Muitas das vezes a gente pensa, mas a minha carne é tão fraca. Quando a tentação vem, eu vejo, eu já pequei. Mas Deus diz que existe uma forma da gente passar pela tentação. E é através da oração. A oração nos dá a munição necessária para que a gente passe pela tentação e não ceda, não caia nela. Porque Jesus estava como homem nessa terra. Apesar de ele ser o Filho de Deus, apesar de ele ser poderoso, ele sofreu a tentação, ele passou por ela. Ele tinha duas escolhas. Ou ele servia ao Pai que mandou ele para a terra, ou ele se corrompia. Ele não podia se corromper, porque ele tinha uma missão, que era vencer a tentação. E mais para frente a gente vê que o maligno, ele cita partes da Bíblia. Então vocês vão pensar comigo. Então quer dizer que o diabo sabe o que está escrito na Bíblia? Vou contar um segredo para vocês. Ele sabe o que está escrito, de capa a capa. Só que ele sabe o que está escrito, as palavras, as letras que estão escritas. Só que tem uma coisa: aquele que serve a Deus, aquele que conhece a palavra de Deus a fundo, ele conhece os mistérios da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. O diabo, ele só conhece a palavra, ele só conhece o texto. Como o texto que a gente interpreta na escola, um texto qualquer, de uma revista qualquer. É isso que o diabo sabe, é o texto. Mas aquele que serve a Deus, ele conhece os mistérios deste livro. Porque esse não é um livro qualquer. Ele não é um simples livro. Ele não é um livrinho de escola que a gente pega, estuda e deixa pra lá, depois esquece o que estudou. Ele é um livro que contém mistérios, do começo ao fim. De Gênesis a Apocalipse. Existem mistérios dentro desse livro. E mais pra frente, a gente vê que o diabo tenta Jesus de novo. Levou ele para um lugar alto, mostrou para ele os reinados do mundo, mostrou para ele as coisas maravilhosas que tinha no mundo e falou: se você me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Só que sabe o que o diabo estava falando para ele? Se você me adorar, eu dou essa terra aqui. Mas que valor tem essa terra que a gente pisa? Essa poeira que a gente pisa, que valor que isso tem? Jesus sabia que se ele continuasse fiel, fazendo aquilo que o Pai mandou ele aqui para a terra para fazer por nós, ele ganharia um reino muito maior. Porque ele não ganharia esse monte de poeira, ele ganharia almas. Ele ganharia vidas. Ele pagaria com o sangue dele para comprar vidas que tem muito mais valor do que simples poeira. O diabo queria que ele tivesse pessoas mortais, mas o Pai chamou ele para ter aqueles que vão ganhar a vida eterna no céu. E hoje ele está reinando. Ele reina no seu trono de glória, eternamente. O diabo só estava mostrando para ele um reinado que ia acabar depois de algum tempo. Muitas das vezes a gente pensa que tal proposta é boa, eu vou lá. Tal proposta é maravilhosa, eu vou lá. Mas a gente esquece. Por exemplo, muita gente tem o sonho de ser famoso. Eu quero ser famoso, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser reconhecido, eu quero viajar o mundo inteiro, que as pessoas vão me conhecer, que eu quero ser um cantor famoso, que eu quero ser um pregador famoso igual fulano de tal. Mas isso é passageiro.
Não é melhor ser reconhecido no céu do que reconhecido na terra? Não é melhor a gente ser reconhecido por Deus que nos criou, que nos formou, do que ser reconhecido por pessoas que vão embora, que são mortais como nós? Às vezes a gente tem uma gama, a gente é gamado um certo artista, porque a gente é fã de fulano de tal, porque a gente ama tanto fulano de tal, mas ele é igual a nós. Ele come, ele dorme, ele sente dor, ele passa por dificuldades como nós. Ele não é um Deus, só existe um. Como foi louvado nessa noite, outro Deus não há outro Deus igual ao nosso Deus. Em outra parte aqui nós vamos ver que o diabo tentou Jesus novamente. Levou Jesus para cima de uma montanha e disse a Jesus: joga-se daqui, você não é o filho de Deus? Se você se jogar daqui, os anjos vão te segurar lá embaixo, ó. Nem seus pés vão se ferir ali nas pedras. Mas Jesus sabia rebater. Não provará seu Deus. Não colocar seu Deus à prova. Muitas das vezes a gente desafia Deus, né? Tem muita gente que resolve desafiar Deus. Eu vou desafiar Deus. Eu vou falar, se tal coisa vai acontecer, então que Deus faça tal coisa. Muitas das vezes, muita gente faz isso. E aí é onde a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia diz, não colocar o nosso Deus à prova. Se a gente confia de todo o coração, de todo o ser, em Deus que nos criou, que nos trouxe do nada para a vida. A gente era nada, a gente não existia. E nem sabia que ia existir. Trouxe nós para a vida. Por que a gente vai colocar Deus à prova? Para quê? Que sentido isso faz? Não é mais fácil confiar? Não é mais fácil entender o que Deus está querendo para nós e simplesmente confiar e fazer aquilo que Deus quer para nós? Não é muito mais fácil do que colocar Deus à prova? A gente vai estar entrando em pecado. Se a gente coloca Deus à prova, é como se a gente quisesse desafiar Deus. É como se a gente quisesse nos igualar com Deus. Só que a gente é mortal. A gente é pó. A gente é simples poeira. Nessa terra a gente foi feito do pó e o nosso corpo pro pó vai voltar. A gente não é como Deus. Deus é superior. Então por que vamos colocar Deus à prova? Essa palavra não vai muito longe essa noite. Ela não é tão longa. Ela não é extensa. Não é uma coisa que a gente vai ficar por horas e horas. Vai durar poucos minutos. Mas pensa comigo. É algo de se refletir. Porque muitas das vezes a gente não presta atenção no que está escrito nas escrituras, no que está escrito na Bíblia. Que está ali, na ponta do nosso nariz e a gente não presta atenção. Eu confesso para os irmãos, para as irmãs que estão aqui. Quando eu sentei para meditar, para saber sobre o que Deus ia falar nesse culto hoje. Deus falou para mim, a tentação de Jesus. No momento eu não entendi porquê, nem sabia direito o que ia acontecer aqui na leitura dessa passagem. Mas eu só sei de uma coisa. Eu senti a presença de Deus quando eu ouvi. Eu ouvi a voz dele dizer, a tentação de Jesus. Eu falei, tudo bem, Deus. É contigo. O Senhor que vai conduzir cada uma das palavras. Então, não sei. Talvez essa palavra tenha alcançado, eu espero, que tenha alcançado pelo menos uma pessoa dentro dessa chamada. Porque eu tenho certeza que alguém Deus alcançou com essa palavra de hoje. O diabo ele pode tentar a gente de diversas maneiras. Cabe a nós entender, cabe a nós confiar em Deus e cabe a nós responder de maneira certa. Porque no último momento em que o diabo veio tentar Jesus novamente, por fim Deus mandou ele embora. Vai embora, Satanás. Porque o único que eu devo adorar é o meu Deus. É o único que merece adoração. E nem a outro merece. É só Deus que merece a minha adoração, o meu louvor. O teu louvor ele só serve para uma coisa: adorar a Deus. Nunca use o teu louvor para se vangloriar. Nunca sinta dentro do seu coração: mas eu canto muito. Mas eu sou demais. Porque eu sou aquilo. Porque eu sou mais do que fulano. Porque eu... Não. Seja humilde. Porque Deus te chamou aqui para adorar Ele. A adoração é para você sentir a presença dEle. Ele vai te usar grandemente. Mas você precisa confiar nele e precisa ser humilde. Jesus não tentou discutir com o maligno. Mas ele deu a resposta certeira que precisava. Ele não quis discutir
Então não discuta com outras pessoas. Às vezes a pessoa vai te chamar para alguma coisa, vai te chamar para você ir num lugar, vai te chamar para você ir em lugares que não deve. É uma tentação. Muitas das vezes a pessoa vai te chamar para ir, vamos lá, vamos lá na festinha, vamos lá dar um traguinho no negócio, vamos lá beber um negocinho, vamos fazer uma coisinha aqui, outra, não tem perigo. Vamos fazer uma coisinha aqui, não diz que o amor é de Deus? O amor é de Deus, então vamos lá. É prazer, não é prazer? Então vamos lá fazer. E muitas das vezes a gente ou se deixa levar e cai na tentação, ou às vezes tenta discutir por horas e horas e horas. Por uma pessoa que o único objetivo dela é te fazer pecar. Então ela vai colocar outras coisas, ela vai usar até a própria Bíblia para falar para você: mas na Bíblia está escrito tal coisa. Mas o amor não é de Deus, então vamos lá. Mas Salomão não escreveu os poemas e tal, então. E vai fazer na cabeça do servo de Deus. Vai ali, vai aqui, às vezes você, mas tá certo, né? Não cede ao pecado. Sirva a Deus, porque Deus vai fazer coisas maiores. Deus vai dar um casamento melhor para você fazer o que tem. Deus vai dar um casamento para você, para fazer aquilo que tem que ser feito dentro do casamento da maneira certa e não fora. Bebida vai só te tirar fora do ar. Vai só atrapalhar você. Vai te deixar desligado. E para você ouvir a voz de Deus, você precisa estar ligado. Você precisa estar em alerta. Porque em uma outra parte da palavra de Deus, eu não vou conseguir me recordar em que parte, em qual livro, mas dizia que os profetas daquela época, como não tinham compromisso, eles começaram a beber uma certa vez em um palácio, e Deus escreveu umas coisas na parede, mas eles estavam bêbados e não conseguiam entender o que estava escrito. Precisou ser chamado um servo de Deus que estava sóbrio, que estava alerta, para entender o que estava escrito. Não nos desviando dos caminhos do Senhor. Não vamos ali para ver como é que é e depois voltamos. Porque se fizermos isso, vamos ser como as virgens loucas e não devemos ser como as virgens loucas. Devemos ser como as virgens sábias. Porque as loucas não encontraram um noivo, mas as sábias esperaram com paciência e encontraram um noivo. Então vamos continuar sempre no caminho do Senhor. Vamos continuar em retidão e tentando ao máximo não cairmos na tentação. Quando a tentação vier, a gente tem que conversar com aquele que manda. A gente tem que conversar com aquele que nos ouve. A gente tem que conversar com aquele que nos dá força. Senhor, mas eu não tenho força, então vai de joelhos. Vai de coração quebrantado para o Senhor. Senhor, mas eu peco aqui, eu peco sempre no mesmo lugar porque eu não tenho força. Então vai procurar a força do alto, procurar a força de quem tem força. Se você sabe que você não tem força, mas existe alguém que tem. Ele não te criou? Ele não te formou? Ele pode muito bem te dar força para resistir o pecado. Ele pode muito bem te dar força para você dizer: aqui não, Satanás. Aqui não. Aqui habita o Senhor. Aqui não tem espaço para maldade. Aqui não tem espaço para o pecado. Aqui não tem espaço para fazer uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Ninguém está vendo. O Senhor está vendo. Ele contempla. Ele contempla do alto do céu todos nós. E sabe o que cada um de nós faz no oculto. O perigo, irmãos, não é aquilo que a gente faz na frente dos outros. O perigo não é, mas o irmão vai me ver ali fazendo uma coisa errada. O irmão vai me ver ali na balada, vai me ver ali, sei lá onde que seja. Não, isso não é o perigo. O perigo é aquilo que a gente faz no escuro, no obscuro, no oculto, onde ninguém vê, de porta fechada. Então fica como reflexão essa noite. Como eu disse, a palavra não vai tão longe, não é tão longa, mas tenho certeza que nessa noite o Senhor nos alimentou tanto a mim quanto a vocês. Eu sempre falo, o pregador ele é o primeiro que recebe, e ele transmite para a igreja. Ele é o primeiro que vai receber da parte de Deus. E não achem vocês que nunca sobra algo para o pregador, não. Porque isso tudo que o Senhor está falando com todos nós, inclusive comigo. Isso serve inclusive para mim, não só para vocês. Então que reflitamos nessa noite e meditemos nessa palavra para o resto das nossas vidas. Porque o pecado ele nos atrasa. Mas quando a gente está em retidão nos caminhos do Senhor,
Quando a gente está em alerta, as coisas fluem. As coisas de Deus fluem como um rio de águas cristalinas na nossa vida. Então nos atentemos para tudo em nossa volta e que a gente dê apenas ouvidos às palavras de Deus. É o que Deus manda nessa noite. Agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.